Laura vivia uma vida simples, mas cheia de significado. Morava numa linda casa perto da praia da Barra da Tijuca, onde as manhãs eram sempre banhadas pelo sol e o som das ondas era sua trilha sonora favorita. Ela adorava correr pela orla, sentindo a brisa fresca do mar acariciar seu rosto, e aproveitava esses momentos para agradecer a Deus por mais um dia. A fé de Laura não era algo extravagante ou barulhento, mas uma chama silenciosa que iluminava seu coração mesmo nos dias mais comuns. Para ela, cada amanhecer era uma oportunidade de recomeçar, e a presença de Deus era como uma sombra protetora que a acompanhava em todos os passos, cercada pelo carinho da família e dos amigos. Laura cultivava uma vida cheia de esperança, mesmo diante dos pequenos desafios do cotidiano. Ela acreditava que mesmo nas situações mais simples, a graça divina estava sempre presente, sustentando-a com amor e paz. Mas foi em um dia comum, sob um céu azul sereno, que sua vida sofreu uma reviravolta brutal. Enquanto fazia sua corrida habitual, sentindo a paz daquele momento, foi surpreendida por um ataque covarde. Um homem em surto desferiu um golpe violento em sua cabeça com um pedaço de madeira. O mundo de Laura desabou naquele instante, entre gritos abafados e a queda repentina na areia. Ela foi socorrida às pressas, inconsciente, com o sangue marcando a terra que antes era refúgio. A praia silenciosa tornou-se palco de uma tragédia que ninguém esperava, e o que era um dia comum se transformou em um divisor de águas na vida de toda a sua família. No hospital, os médicos fizeram o que podiam. Os exames mostravam danos cerebrais graves, e a chance de sobrevivência era mínima. As palavras dos especialistas caíram como pedras sobre os ombros de seu marido, Paulo, e dos filhos, que choravam sem entender por que Deus havia permitido algo tão terrível. A equipe médica foi clara: havia menos de 30% de chance de Laura resistir, e mesmo que resistisse, poderia nunca mais voltar a ser quem era. O quarto do hospital se encheu de silêncio, de oração, de um clamor que não precisava de palavras. Eles não tinham mais o controle, mas tinham a fé. E foi ali, naquele chão frio de hospital, que a fé da família começou a brilhar ainda mais forte. Mesmo diante das previsões mais duras, eles decidiram não entregar o coração ao desespero. Se Deus era o mesmo que realizava milagres no passado, Ele também podia fazer o impossível agora. Oraram com lágrimas, com angústia, mas com confiança. Cada palavra lançada aos céus era um pedido de socorro, uma súplica por misericórdia. Amigos, igrejas e desconhecidos se uniram em oração. A fé se espalhava como fogo em palha seca. Todos clamavam por um milagre. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Laura continuava. Era como se estivesse presa entre a vida e a morte, e ninguém sabia se ela conseguiria voltar. Mas a cada segundo, sua família se recusava a desistir. Sentavam ao lado da cama, falavam com ela, colocavam músicas de adoração, seguravam sua mão, e mesmo sem resposta, acreditavam que ela ouvia menos, e que Deus também estava ouvindo. As correntes de oração se multiplicaram. Redes sociais, réunions de fé, mensagens e vídeos de pessoas do mundo inteiro, pedindo que Deus restaurasse a vida de Laura. Pessoas que nem a conheciam passaram a se ajoelhar por ela. A fé, que muitas vezes é invisível, agora ganhava voz, rosto, mãos estendidas. Era como se todo o céu se movesse. A oração ultrapassava fronteiras, e o amor de Cristo unia corações em torno de um propósito Lara de volta, viva, inteira, restaurada. E então, o inesperado começou a acontecer. Sinais sutis, quase imperceptíveis no início, começaram a surgir. Um leve movimento nos dedos, uma alteração mínima nos batimentos, um piscar de olhos. Os médicos, ainda céticos, admitiram que algo fora do comum estava ocorrendo. E a família sabia. Era o poder de Deus agindo em silêncio, quebrando as correntes da morte. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória. Quando Laura abriu os olhos pela primeira vez, o quarto se encheu de lágrimas e louvor. Quando tentou falar, mesmo com dificuldade, foi como ouvir um cântico do céu. A recuperação lenta e dolorosa era ao mesmo tempo uma declaração de guerra contra as estatísticas e um testemunho vivo da fidelidade de Deus. A cada dia, a fé de Laura crescia. Mesmo ainda fraca, ela falava de Deus com uma certeza que arrepiava quem ouvia. Eu não estou aqui por sorte. Foi Ele quem me trouxe de volta. Sua voz, ainda frágil, carregava uma autoridade celestial. Os médicos começaram a se emocionar. Os enfermeiros passavam a tratá-la como alguém especial. O ambiente hospitalar mudou. Esperança agora habitava os corredores. Paulo,
Seu marido não saiu de perto dela um só momento. Cuidava dela com ternura, como quem cuida de um vaso frágil, mas cheio de valor. Ele orava com ela, lia a Bíblia para ela, segurava sua mão nas noites longas. Seu amor e sua fé foram âncoras, e ele se tornou símbolo da fidelidade que sustenta quando tudo desmorona. O hospital virou palco de milagres. Pacientes que estavam sem esperança começaram a reagir após ouvir a história de Laura. Pessoas que haviam deixado a fé voltaram a orar. Médicos começaram a falar de Deus com mais respeito, alguns até com lágrimas nos olhos. O que era para ser uma tragédia virou um grande mover espiritual. A recuperação total não veio em um único instante, mas a cada dia Deus devolvia algo: a fala, os movimentos, a memória, os sorrisos, a força. Laura voltou para casa mais forte do que nunca, não só no corpo, mas na alma. Ela era agora testemunha viva de que Deus ainda faz milagres. Aquele que a levantou da morte, ainda hoje ouve a oração dos que confiam. E então, Laura tomou uma decisão. Ela não guardaria aquele milagre para si. Começou a visitar igrejas, contar sua história, escrever, ajudar famílias que enfrentavam enfermidades. Ela virou voz profética dizendo com convicção: com Deus, o impossível é só o começo do milagre. Sua história atravessou fronteiras, programas de televisão, sites de notícia, entrevistas em revistas, mas ela sempre fazia questão de dizer: não sou eu, foi Deus, e Ele pode fazer na sua vida também. Cada testemunho seu era uma semente plantada em corações aflitos. Muitos que ouviam encontravam fé, força e recomeço. Laura, antes uma mulher comum com uma fé silenciosa, agora era guerreira da esperança, prova viva de que nem mesmo a morte pode impedir o mover de Deus. Sua família, antes ferida, agora celebrava todos os dias como presentes. Os traumas se tornaram cicatrizes cheias de propósito. Se você está lendo essa história e enfrenta dores, diagnósticos, medos ou incertezas, saiba, há um Deus que transforma a tragédia em testemunho. A fé não é mágica, mas é poderosa. A fé te mantém de pé quando tudo te derruba. A fé te conecta ao sobrenatural. E quando você decide confiar, mesmo sem entender se o say, move, com Deus, até o impossível se curva diante da sua fé. E se essa história tocou o seu coração, eu te convido agora a fazer parte dessa corrente de fé. Deixa aqui nos comentários o seu amém, o seu pedido de oração, ou até mesmo o seu testemunho, porque juntos somos mais fortes. A sua história também pode ser transformada, e a sua fé pode mover montanhas. Escreva nos comentários: eu creio no Deus do impossível. Deixe o seu nome, a sua causa, a sua dor. Nós vamos orar por você. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando de um milagre. Você não está sozinho. Aqui é um espaço de oração, acolhimento e esperança. Pouco, com fé. Até o impossível se torna apenas o começo do que Deus pode fazer. Que o Senhor te abençoe e te guarde.